Estamos no ar. Olá, excelências, boa noite. Meu nome é Rafael Rodrigues. Estamos começando o episódio 8 do nosso podcast Oito. semanal Oito. Pasme Excelência, seu podcast sobre fatos e tretas no mundo jurídico e outros mundos. Os Lógico. mundos, Treta é o que tem nesse mundo. não só em um. Como é que você tá, minha amiga? Tô bem, graças a Deus. Olá, excelências. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia Barcelos. E hoje a gente está com uma convidada aqui Ela é muito a moça da especial. televisão. Ai, Rafael, tá com inveja? Eu não, Ciúminho? já apareci também. Ai, foi mesmo. Foi. Mas o meu foi pra boca. Alfinetada. Criminalização da advocacia. Em pleno podcast. Credo, ai meu Deus, eu não posso ser cancelada, pelo menos até 31 de dezembro de 2024. Não termina meu mandato da presidência. Acabando. Mas vamos lá. Hoje a gente tem uma convidada top, que vai falar sobre umas coisas aí que afeta a maioria dos advogados. Você que tem seus anseios. Professor, Hoje é um professor, episódio para você. advogado. Eu quero saber se isso pós-pandemia piorou, né? Sim. O burnout, síndrome de burnout, Sim. né? Outras coisas que estão acontecendo na mente humana, A galera. na galera. Antes disso, só mandar um salve pro pessoal da Riso, tá bom? Pessoal, uma esfirra deliciosa, salgadinhos excelentes aqui em São Mateus, tá bom? Você que quer fazer um lanche da tarde, quer fazer um pedido de noite, não quer sair para comer, quer ficar em casa, ver aquele Netflix, tá bom? O QR Code tá aqui, ainda não acertei ainda o negócio, tá? Escaneia o QR Code, faz o pedido lá, tá bom? Manda um salve para eles, falando que vocês viram o QR Code aqui no podcast, Isso. tá bom? Para eles saberem que o pessoal tá alcançando, chegando até eles por aqui, pela gente, tá bom? Agradecer sempre a parceria do pessoal da Riso. Hoje a gente não acabou no pedido porque ficou em cima na correria, mas no próximo episódio vai ter. Depois, né? Não, depois vai ter. Depois vai ter. Mas aqui agora a gente não conseguiu alinhar. Tá bom? Mas Riso, valeu, galera. Quero apresentar, então, a nossa convidada de hoje. Quer apresentar? Isso, Kessia Barbosa Correia, psicóloga clínica há 7 anos. E tem um negócio aqui que eu quero saber do que se trata. Terapia cognitivo-comportamental. E tem um tal de terapia comportamental dialética. Você já ouviu? Não. Então a gente sou vai... o lado burro do podcast. Então a gente vai descobrir. Kessia, se apresenta aí para nossas excelências. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite. Aceito. É um prazer estar aqui. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Sou formada há 7 anos. Hoje eu já sou especialista em TCC, né? Às vezes as pessoas conhecem mais pelo... Trabalho de conclusão de curso. Não é. Tem que fazer Eu estava guardando essa piadoca para esse momento. Tem que fazer toda essa diferenciação. Mas... Ai, meu Deus. Tem que aproveitar para usar. O tema que a gente vai, né? O tema que a gente vai adentrar é um tema sério. É um tema pesado. Pesado. Então, por isso que a gente fez esse momento de descontração. Sim. O tema é Sim. sério. Então, eu sou especialista em TCC, tenho formação também em terapia comportamental dialética, que também é mais conhecida como DBT, né? Porque a sigla é em inglês, né? Sim. E estou terminando também uma formação agora em psicopatologia, né? Que é o estudo dos transtornos mentais. Então, vamos começar você falando que essa terapia cognitivo-comportamental. Tá. Depois eu quero saber dessa dialética. Quero ver você falar isso rápido. O nome é bonito, né? O quê? Teoria com... Terapia cognitiva comportamental. Fala rápido aí. Terapia cognitivo-comportamental. Isso aí. Explica pra gente, Kézia, como funciona. Então, a TCC,
ou as TCCs, né? Eu vou explicar de uma forma que a gente usa, às vezes, uma analogia para poder ficar um pouquinho mais fácil. Ela é como se ela fosse um grande guarda-chuva, né? A gente tem várias terapias cognitivo-comportamentais. A primeira de todas foi a desenvolvida por Aaron Beck, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental clássica, que a gente chama, né? E aí depois foram vindo outras ramificações das TCCs, né? Tanto é que a DBT, terapia comportamental dialética, também é uma TCC, tá? Então tá tudo dentro desse guarda-chuva, digamos assim, tá? A gente tem a análise do comportamento também, a gente tem a ACT, que é a terapia da aceitação e do compromisso, enfim, cada uma com as suas devidas evidências científicas, tá? Cada uma tem um nível de evidência para alguma coisa específica. Uma coisa também que eu acabei não falando, né? Eu trabalho com psicologia baseada em evidências, que hoje é até um pouco novo, assim, no Brasil, agora que está mudando um pouco a cara da psicologia no Brasil, né? Porque o ensino no Brasil ainda é muito voltado para a psicanálise, né? Mas agora algumas coisas têm mudado e tem muitos psicólogos já no Brasil inteiro trabalhando com TCC, né? Enfim, as outras terapias cognitivas que são mais baseadas em evidências. Tá, e aí, enfim, falando da TCC clássica, por exemplo, né? Hoje é a terapia que a gente tem maior número de evidências para tratar praticamente todos os transtornos mentais. Praticamente todos. Transtornos de ansiedade em geral, transtornos porque são vários, né? Transtornos depressivos também, tipo, só a DBT em relação a transtorno de personalidade. A DBT hoje é o padrão ouro para transtorno de personalidade borderline. É o único transtorno de personalidade que a gente tem com um padrão ouro, né? Então, o restante, ou a gente, dos transtornos mentais, né? Porque a gente tem mais de 300. Ou a gente não tem no DSM a gente tem 300. Diagnosticado ou que eu acho que eu tenho? E aí, o restante, ou a gente não tem um padrão ouro, e aí vai da expertise do clínico, né? Enfim, cada um julga como, né, melhor vai tratar ali aquele paciente, ou a gente tem um padrão ouro, que ou é a TCC, ou é a DBT, ou é a análise do comportamento, enfim. E aí a gente tem que ir julgando de acordo com o diagnóstico do paciente o que é a melhor evidência. Se a gente não sabe tratar, a gente, né? Por exemplo, ansiedade. TCC, como que é trabalhado? A pessoa que é muito ansiosa. Transtorno de ansiedade, igual eu falei, né? A gente tem vários transtornos, né? É um capítulo dentro do DSM. Tem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, transtorno de ansiedade social, enfim, são vários, né? Nossa. O que a gente mais fala comumente, que as pessoas falam, é o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Mas, basicamente, o que a TCC fala, né? A gente trabalha com um modelo cognitivo, que é trabalhando os pensamentos e as crenças dos pacientes, tá? A TCC clássica, ela fala que não são as situações em si que nos afetam, e sim como a gente interpreta essas situações. Então, assim, você imagina duas pessoas diferentes passando por uma mesma situação, por exemplo, né? São duas pessoas que vão interpretar completamente diferente uma mesma situação, né? Então, quando esse modo de enxergar uma determinada situação que está acontecendo na sua vida está distorcido, está negativo, quando esses pensamentos estão muito negativos, isso vai te causando, né, um problema ali emocional, cognitivo, que aí, assim, se você tiver os outros fatores, genético, biológico, o ambiente, você pode desenvolver um transtorno mental, né? Então, na parte da ansiedade, por exemplo, a gente trabalha basicamente esses pensamentos dos pacientes que estão disfuncionais. Geralmente são pensamentos muito negativos em relação a uma determinada situação. Um pensamento muito, no TAG principalmente, né? É um pensamento muito preocupado. E por que generalizada? Porque é uma preocupação com tudo da vida, né? É com o trabalho, é com a família, é com estudo, se a pessoa estuda, né? Enfim, é com tudo, por isso generalizada.
Então, a gente trabalha mais voltado para esse lado. E as crenças também, né? Eventualmente, as crenças regras, que a gente chama, e as crenças nucleares também dos pacientes. Então, a TCC clássica é isso, a gente vem reestruturando todo esse modelo cognitivo. Para ver o pensamentos e tipo de crenças. ansiedade, né? E também aí, sabe qual é o tipo de ansiedade. Uhum. Aí, para estruturar essa ansiedade, ver o melhor tratamento, melhor. Ah, tá. Porque assim, a gente passou um momento na pandemia e eu lembro que as pessoas falavam assim: ah, não, tinha aquele papo. Não, quando sair a pandemia as pessoas vão estar muito melhores e tal. Eu comecei a estudar muito. Acontece uma pandemia a cada 100 anos, né? Eu comecei a estudar muito o comportamento pós-pandemia. Ó, aconteceu antes dessa pandemia nossa, foi a pandemia de 1914, gripe espanhola, aquela coisa. Uhum. Aconteceu dentro da Primeira Guerra Mundial. Aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, antes a quebra da Bolsa de Valores de 29. Então, assim, sempre era coisa ruim e o comportamento muito ruim das pessoas. Porque eu acho que quando a gente tem a nossa vida ali, né, em risco, o instinto de sobrevivência aumenta mais. E com isso as pessoas ficam meio selvagens, meio egoístas, meio não, totalmente egoístas, e, tipo Totalmente. assim, Sim. passando em cima de outras pessoas. E pandemia deixa muita gente fragilizada, né? E eu lembro que, conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, ó, vai vir um boom pós-pandemia de doenças mentais, pessoas ansiosas, com depressão, suicídio, burnout, porque tudo mudou. A forma de a gente se relacionar com as pessoas, né? Mudou não, na época tudo se transformou. Sim. A forma de trabalhar, porque muita gente estava trabalhando nas suas casas. E então, assim, tudo, houve uma mudança que a gente não estava preparado. Então, isso é verdade? Veio essa avalanche pós-pandemia de doenças mentais? Sim, sim. A gente enxerga isso e vê isso na prática, né? Inclusive até nas nossas vivências, Uhum. né? Do dia a dia. Falando de, assim, estudos científicos, a gente ainda não tem descrito, isso aqui começou a ficar assim dessa Tem forma. quantificado Mas a ainda. observação que Sim. você viu, que você fez, isso deu uma pior. Eu lembro que tinha psicólogo falando assim, nossa, eu não consigo cliente, não sei o quê. Agora eu não conheço um psicólogo que não tem uma agenda Exatamente. cheia, porque a procura está muito grande e parece que tem poucos profissionais. Sim. Você vai Uhum. procurar, não, ó, encaixar, não sei o que, tem que ver daqui não sei quantos Sim. meses. Sim. Agenda fechada. Sim. Provavelmente a psicologia deve ter sido uma das profissões que mais cresceu por causa da pandemia, essa procura, né? Uhum. Até por causa disso tudo que E aconteceu. o que foi que piorou pós-pandemia? Você viu assim, você falou, nossa, Quadros de ansiedade, quadros de depressão. Sim, sim. E principalmente eu acho que essa coisa até uma ansiedade social, porque as Uhum. pessoas ficaram muito em casa, né? E a gente vê isso também muito nas crianças e adolescentes, porque, pensa, eles ficaram 2 anos em casa, né? Praticamente, ou pelo menos ali 1 ano e meio, estudando remoto, enfim, muita Uhum. coisa mudou. Então, esses sintomas nos adolescentes, principalmente, ficou muito, muito, muito evidente, essa ansiedade social, né? E ele ter que ficar ali, aí juntou com o medo, né, que a gente vivia de se Sim. contaminar, né, de sair da rua e qualquer coisa que fosse. Então, ficou muito gritante isso mesmo. Que a gente para pensar, 40 anos, 2 anos para uma pessoa que tem 40 anos não é uma quantidade tão grande assim, mas 2 anos para quem tem 10 anos, 15 quem é anos, adolescente, quem é né? Tá naquela fase adolescente, que tem que agitar, tem que se é uma quantidade movimentar. absurda de Sim, anos, sim. entendeu? Quase 10% da vida dela. Quem foi mais afetado? As crianças, os adultos, os idosos, o adolescente? Quem teve. Eu acho que a gente não consegue fazer essa separação assim, Não, né? Acho que sabe? todo mundo, Considera né? como sociedade em geral. Eu acho que não. Foi. Não dá pra gente quantificar assim, sabe?
Tem uma coisa que a gente está ouvindo muito, e eu comecei até a estudar na área trabalhista, síndrome de burnout, Uhum. né? Que afeta muitas pessoas que, assim, eu acho que a pandemia as pessoas trabalharam além do que, né, devia, porque não tinham muito controle de jornada, era muita cobrança, porque vinha cobrança que as empresas estavam Era uma pressão que vinha de cima para baixo. fechando. As empresas estavam, né, desestruturou todo mundo, né, em relação ao consumo, em relação à venda, muitas empresas fecharam. Então acho que a cobrança foi bem maior. Então explica pra gente essa síndrome de burnout, né? Uhum. E afeta advogados também, né? Advogados, tem uma lista que é professor, advogado, jornalista, Sim, sim, pessoal da saúde que Médico. trabalhava absurdamente, né? Sim. Eles tiveram que, até médico que estava aposentado, teve que Sair da voltar. aposentadoria para montar. Sim. Porque foi uma coisa horrorosa, né? sim, sim. É porque antes, quando é também uma coisa relativamente nova, né? Falar de burnout, achavam que estava mais restrito ali a profissionais tipo de saúde, né? Uhum. Que envolvia contato mais direto com o público, digamos assim, né? Pessoas que Sim, trabalham em sim. hospitais e tudo. Mas hoje em dia está indiscriminado, né? Qualquer pessoa que trabalha pode vir a ter um quadro assim, né? Tanto é que saiu, eu acho que foi no ano passado, se eu não me engano, aí a OMS, né, fez um alerta em relação a isso. O que que acontece com o burnout? Síndrome de burnout, né? Ele tá descrito na CID, né? Hoje a gente já tem a CID-11, só que ele ainda tá, ele leva um tempo, né? Ele leva alguns anos para poder implementar no mundo todo. No Brasil vai vir até 2025, mais ou menos, no início já entra em vigor a CID-11. Então, tá descrito, né, na CID-10 e 11, e no DSM, que é o nosso manual, né, de transtornos mentais, é como se fosse o vademecum de vocês, tá? Sim, sim. O DSM é o nosso vademecum. No DSM a gente só tem os transtornos mentais. Na CID tem todas as doenças do mundo todo, né? A letra da CID que fala de transtornos mentais é a letra F. Então, a síndrome de burnout ela não está descrita no DSM, ela só está na CID. E está numa letra classificada como letra Z, né? Acho que é Z56, se eu não me engano. Nem está na letra F, nem entra em transtornos mentais, mas é porque, né, os cientistas entenderam que é uma condição ali de saúde que leva as pessoas a procurar atendimento, enfim, né, médico, psiquiátrico, né, psicológico, e que mexe voltada para o trabalho. Aí você também fala, por que não está no DSM, só está na CID, né? Porque o DSM é feito pela APA, né? Pela Associação de Psiquiatria Americana. Eles entendem a síndrome de burnout como uma mistura de transtornos ansiosos e depressivos dentro de uma coisa só. Então, Ocasionado pelo trabalho, né? Pelo excesso. exatamente. Então, eles não acharam, até então, né? Porque tudo pode mudar também daqui a uns anos, né? Eles não acharam necessidade agora criar um transtorno específico com sintomas ansiosos e depressivos só para dizer que é relacionado ao trabalho, Sim. né? Mas não significa que, né, não exista, tanto é que está lá na CID e é como um alerta pra gente, ó, isso aqui pode acontecer, pode vir pessoas a sofrer É uma com isso. coisa velha, mas com nome Sim, bonito e novo, né? sim, Atualizado. Era sim, algo que era a tal sim. da estafa. O staff Estafa. Ah, a pessoa tá estafada, trabalhou muito, tá estafado. sim, Porque eu conheço casos de, principalmente quem trabalhava na área bancária, né? Que a pessoa chegava, era muita cobrança, era muita. Atingia as pessoas de alto cargo, assim, dentro de um banco, sim, que a pessoa ficava praticamente afastada há anos até se aposentar por invalidez, sim, porque não tinha a mínima condição de trabalho mais, né? sim, E era. Eu acho que a síndrome de burnout, essa questão da OMS, veio para dar nome aos bois, né? sim. Tirar esse, estafa. Estafa, você vai, dorme, dá 10 dias para a pessoa descansar e pronto. Não. Burnout Burnout não volta, né? vem com essa questão do transtorno mental, né? Uhum. Envolvido, traumas, às vezes, várias coisas que a pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela aposentou
o tempo de serviço, mas assim, durante a vida dela produtiva, ela tirava muitos anos assim de ela tirava muitos anos de atestado, né? Ficava recebendo auxílio doença, ficava um ano afastado, e tal, devido ao burnout, que na época era estafa. E quando ela aposentou, que ela, ai, graças a Deus, não vou precisar mais trabalhar, ela precisou voltar para a empresa que ela trabalhava pegar um documento. Ela ligou para uma Passou pessoa, mal. passou mal, deu sudorese. Aí ela, quando ela chegou no estacionamento da empresa, parecia que ela falou que parecia que ia infartar. E ela teve que ir lá em Vitória pegar, né? Ela foi pro estacionamento do shopping Vitória, pediu pra pessoa, "Hein, você pode trazer aqui?" E era um amigo dela dentro da empresa. Quando o amigo veio se aproximando dela, vendo ele com O crachá, o com a roupa. crachá, com a roupa, ela começou a ter uma síndrome e o marido dela viu e falou, calma, fica aqui. Tipo, você não deixou nem a pessoa chegar perto. Sim. Então é algo muito maior do que uma simples estafa, né? Sim, sim. É exatamente isso. Falando de um termo bem leigo, assim, é como se a pessoa criasse uma aversão mesmo ao trabalho que ela executa. Então, é exatamente nesse nível, assim, de gravidade, né? A pessoa, quando ela pensa que falta 2 horas para começar a me arrumar para sair para o trabalho, ela já começa a passar mal, Passa mal ali já. né? Ela já começa a suar frio, ela já começa a ter taquicardia, já começa a chorar, já começa a rebaixar o humor, não pode nem pensar em trabalho, é nesse nível de gravidade mesmo. Nossa, há muitos anos atrás, aconteceu isso comigo. Eu chegar no hall de entrada da minha casa, estava arrumada, maquiada, tudo. Começou a me dar uma sudorese do nada. E o coração palpitando. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, de ter que trabalhar, de ter que, né, atender aqueles clientes, aquela coisa, me deu isso. Até que eu vi, não, tem uma coisa errada, vamos tentar consertar, buscar. Porque eu acho assim, as pessoas, por mais que tem, hoje em dia tem muita. As pessoas falam muito de saúde mental, né? É uma coisa muito mais debatida, porque hoje não só em televisão, internet, a informação está aí. Mas as pessoas têm uma dificuldade em diagnosticar, de ver que algo está errado e buscar ajuda, Uhum. né? Hum. Então, assim, para você falar um pouco o que está errado, o que a pessoa pode perceber na vida dela que está errado, para ela buscar ajuda, Uhum. buscar um apoio psicológico, que eu acho Sim. que assim, antes dela buscar até, às vezes, um psiquiatra, ou não sei, ver um psicólogo, uma pessoa e Sim, para estar direcionando, né? Porque eu acho que o psicólogo consegue ver assim, igual sim, você falou, né? sim. Tem 300 tipos de Doença mental. doença, transtorno mental. Uhum. E o psicólogo vendo, ouvindo, né? Pode direcionar, né? Para o Sim, psiquiatra, um tratamento, sim, porque tem esse estigma, né? Que você vê uma pessoa e fala, procura um psicólogo, um tem. psiquiatra. Até remédio para dormir, que a pessoa, eu não consigo dormir. Tem uma ansiedade, tomar remédio. Aí eu falo assim, ei, não toma remédio assim, não, procura um psiquiatra para dormir, procura um psiquiatra. Mas ué, o remédio para dormir o psiquiatra tem que dar. Sim, sim. Né? Aí a pessoa, mas eu não tô doida, não tô ficando doida, porque tem esse É. estigma, né? Você acha que melhorou essa questão também do estigma? Que tinha que todo mundo tinha que, não tô maluco para precisar desse tipo de profissional ainda. Você acha que melhorou? Já aproveitando o Sim. gancho da pergunta de Lívia? Sim, sim, eu acho. Se eu comparar, assim, por exemplo, né, tem 7 anos que eu sou formada, então, assim, mais de 10 anos que eu entrei na faculdade, né, Uhum. assim, 2012 eu entrei na faculdade, isso tinha muito ainda, muito esse preconceito. Eu acho que a gente ainda tem muito, e sofre muito com isso Uhum. ainda, né, principalmente talvez pessoas mais antigas, né, mais conservadoras, talvez ainda tenha um pouco desse preconceito, mas eu acho que muita coisa já melhorou sim. Também a pandemia, entre aspas, ajudou nisso também, né? Deixar as pessoas mais conscientizadas com as questões dos transtornos mentais, do sofrimento emocional, psicológico, né? Enfim. É, pegando um gancho também do que vocês estão falando, psicólogo também dá diagnóstico. Né? É bom falar isso, Isso. porque muitas pessoas ainda pensam e falam, isso às vezes é propagado até nas faculdades de psicologia, que psicólogo não dá diagnóstico. Qualquer diagnóstico de transtorno mental, o psicólogo também pode dar, psicólogo e psiquiatra, né? E aí a gente fala assim, pô, você tá com um problema, sei lá, no coração, né? Um problema de pressão, qualquer coisa que seja, você vai em quem?
você vai no cardiologista. Sim. Exatamente. Se você, enfim, tá com alguma outra doença, enfim, um câncer, uma pessoa que descobre um câncer, alguma coisa do tipo, você vai em quem? Oncologista, né? Buscar o melhor tratamento disponível que você pode ter para aquele seu problema de saúde física, né? Nos transtornos mentais é a mesma coisa, né? Só que com um psicólogo e psiquiatra, que são os profissionais capacitados para tratar essa área, né? Então eu acho que vale muito a pena, assim, às vezes a pessoa não chega a preencher os critérios diagnósticos para preencher para um transtorno X ou Y, né? Mas ela já tem um sofrimento ali, né, instalado e que a gente consegue tratar e ter ótimos resultados e o prognóstico é ótimo. Você estava falando de, quando que é o momento, né, assim, de procurar. A gente baseia em 3 coisas que está descrito, né, também na literatura para a gente dizer assim, isso aqui é a hora de você procurar uma ajuda, que é frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. Então, se você tem um problema que está numa frequência, todos os dias eu sinto isso, todos os dias eu sinto um pensamento muito negativo, muito preocupado, né? Tô dando sintomas de ansiedade, um ataque cardíaco, uma sudorese, e eu fico pensando nisso, tal coisa, todos os dias, numa frequência, numa intensidade muito forte. É um negócio que eu não consigo sair para trabalhar, eu não consigo, eu só brigo dentro de casa com meu marido, com minha esposa, enfim. Eu choro antes Eu de chegar no choro, eu tô trabalho. muito irritado. Irritação também Nossa. é um sintoma muito comum de ansiedade. Então, eu consigo ver que eu tô muito ansiosa quando eu começo a ficar irritada. Sim. Quando eu vejo que eu tô... Quando eu vejo que eu tô muito irritada, eu paro, Sim, respiro fundo, eu falo, calma, o que que tá me irritando? sim, Né? O que que tá acontecendo? sim, sim. E aí, o terceiro é o sofrimento, né? Se aquilo tá causando um sofrimento na sua vida, né? Às vezes com você mesmo ou com as pessoas ao redor, a sua família, no seu trabalho, procura ajuda, né? E tem uma coisa que eu tinha, né? Período na minha vida, que eu tive num período na minha vida, é aquela síndrome do domingo, né? Quando vai chegando domingo à noite, e vai no outro dia, segunda-feira, hoje não mais, mas assim, ai meu Deus, segunda, e começava aquela ansiedade, e começava aquela. Eu busquei meios assim de, tipo assim, já organizar a semana, consegui Sim. visualizar em planner, né? Consegui visualizar, e ali já trazia Uma calmaria. uma calmaria, eu ia dormir. Começou, e as pessoas, até na parte de gestão de escritório, né, quando eu fiz mentoria, a pessoa, olha, você organiza no domingo de manhã para você aproveitar o domingo todo, Sim, ou num sábado, ou numa sexta, sim. e visualiza isso num domingo. E eu vejo que isso, muita gente tá reclamando dessa síndrome que chega domingo à noite, as pessoas, poxa, Uhum. chega domingo, da cardíaca, da E às vezes é sudorese. relacionado ao trabalho também, né? Do que a pessoa tem que fazer no outro O dia. que é essa síndrome assim? O que causa? Não sei Isso se é é síndrome, né? sim, isso Essa é angústia, né? Domingo à noite. uma fala do senso comum, sabe? Tipo síndrome da impostora, que as pessoas falam. E não existe, de fato, né, essa síndrome. Mas é uma percepção que as pessoas têm ali no domingo à noite. Enfim, algumas pessoas relatam. Eu mesma já senti em alguma época da minha vida, mas aí depois eu fui parar para perceber o porquê que eu senti aquilo, né? O que é que acontecia? Onde que eu ia trabalhar na segunda-feira que fazia com que eu sentia aquilo, aquele desânimo, nossa, poxa. E aí, essa é a parte interessante da TCC, né? Qual é a parte cognitiva o que tá acontecendo ali que você está sentindo aquilo? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, está tudo interligado. Eu penso, sinto, me comporto. Se eu penso que, nossa, amanhã, segunda-feira, nossa, vou ter que trabalhar e, nossa, que saco, né? Enfim, vou ter que fazer um monte de coisa, não vai dar tempo, nananã. Isso faz com que eu sinta o quê? Talvez tristeza, ansiedade, medo se eu vou conseguir dar conta das coisas. E aí, diante desse pensamento e dessas emoções, eu me comporto. Eu faço o quê? Talvez eu fico deitado domingo o dia todo, não aproveito o domingo porque eu tô triste, porque eu tô para baixo com uma coisa que eu pensei. E se eu mudo esse pensamento,
eu mudo o que eu sinto e Sim. mudo como eu me comporto. Então, por exemplo, né, igual você deu o seu exemplo, você achou uma estratégia para amenizar, né, uma estratégia comportamental Sim. para tentar amenizar o que você sente e o que você estava pensando em relação ao outro dia que você tinha que trabalhar. Né? Então você pega um papel ali, não, por que que eu tô ansiosa? Provavelmente porque eu tenho muita coisa para fazer e aí eu preciso organizar essas coisas primeiro, previamente, para poder aquilo abaixar e depois eu conseguir Sim. curtir o meu dia. Uma estratégia comportamental excelente que a gente usa. Né? Então, é isso. Quando a gente mexe nesse mecanismo da nossa mente, pensamento, emoção, comportamento, tudo está interligado, todo esse mecanismo muda. Ajudar a entender o que tá de apagado naquele universo para tentar modificar, porque às vezes nem sempre é o trabalho em si que é o problema, né? Às vezes é o relacionamento com algum funcionário, alguma coisa desse tipo, né? Sim, sim. Você falando nessa questão de medo, né? A gente tem aquela noção das fobias, por exemplo. Então, tem aquela questão de medo de lugares fechados, medos. Isso ajuda também, assim, o tratamento, o acompanhamento psicólogo ajuda nesse tipo de tratamento ou já é uma coisa inerente, já que a pessoa não teria como tratar direto com um atendimento psicológico? Com certeza. Com certeza. E o padrão ouro é TCC também. É. É. Por exemplo, né? Vamos falar uma fobia, sei lá, de elevador, por exemplo, né? A técnica que a gente usa dentro da TCC para tratar isso é desensibilização sistemática, né? A gente não chega com a pessoa, vamos para dentro do elevador. Fica aí. Não. Segura. Não, segura. Primeiro, a gente trata a parte cognitiva, quais são os pensamentos que a pessoa tem previamente que fazem ela sentir essa emoção, né, completamente disfuncional em relação àquele ambiente fechado, aquela fobia, né? E aí a gente trata a parte cognitiva primeiro, para na hora que esse paciente estiver preparado, a gente começar a expor esse paciente gradativamente ao objeto fóbico ou à situação fóbica que ele tem. Isso serve para fobia de direção, isso serve para fobias específicas de avião, né? Uhum. Enfim. E aí depois, o que que acontece? Quanto mais você evita aquela coisa que você teme, pior ela fica toda vez que você vai de expõe a encontro com ela. situação. Então, se eu tenho que subir, eu moro num prédio que tem elevador, e aí eu, né, eu não vou subir, eu tenho medo que ele vai cair, eu não sei o que eu tô pensando, mas toda vez eu vou de escada. Quando eu subo na escada, alivia, roupa, não vou precisar subir de elevador, graças a Deus, vambora. Mas toda vez que você vê um elevador e pensa no elevador, pior vai ficando, né? E aí a gente vem como eu falei, né? A parte de reestruturar os pensamentos primeiro e depois a gente vem com a parte comportamental expondo o paciente aquilo ali. E quanto mais você se expõe, menos aversivo fica. Olha, isso é verdade. Eu tinha pavor de altura. Tanto que quando eu fui viajar de avião, eu já tava assim, velha já. mais de 30. Não, quase 30. Eu lembro que eu passei mal. Foi indo pra Belo Horizonte. E eu sou muito falante. Cara, eu entrei dentro do avião. Comecei a passar mal, que eu tinha medo de altura. Pavor. Eu entrei muda e seca. E minha amiga, o que tá acontecendo? Eu pedi sal, a pressão baixou. E eu fui sentar logo na janela. E nisso eu fui trabalhando as coisas, assim. Eu deixei de ir em congresso, eu deixei de fazer várias coisas na minha vida, porque eu falei, caramba, tem que pegar avião. Sim. Hoje não, é uma coisa que não me afeta mais. E outra coisa, mergulhar. Ter que mergulhar, ter que o mar, assim, ter que mergulhar. Eu ficava assim no raso, mergulhava, mas tinha que ter alguém na frente, Nossa, isso aí eu até perto hoje. de mim. Eu não tenho alguma medo de coisa. mergulhar, eu tenho medo do que tem dentro, assim, no fundo do mar. Isso aí me dá uma agonia Então, tremenda. aí eu comecei em 2021. Eu comecei aí fazer caravelas, alto mar, fazer aquele mergulho mais de snorkel, que fala? Snorkel. De snorkel, É tudo. mais... Mas Uhum. mesmo assim, aquele negócio de estar água, aquela pressão e você depender de algo para poder respirar,
Eu fui ali no rasinho, fazendo tal. Hoje não, hoje eu posso. Uma vez o povo do barco olhou, eu tava mais de 1 quilômetro, um pontinho assim, pessoal, meu Deus, é maré, é maré. E você vai lá vendo peixe, vendo tudo, Foi você Lívia. foi se livre. Então, assim, para mim, eu fui enfrentando, fui vendo, fui ver por que que eu me sentia. Era uma coisa de sufocamento, porque eu não conseguia respirar direito, assim. Uhum. Sabe? Igual eu ficava no avião, aí minha amiga, respira, respira, aquela coisa. É um medo mesmo. Hoje Ah, não, mas fui avião, toda enfrentando. pessoa que vai de primeira A viagem primeira vez eu tem, acho que tem dá um aquela pensamentozinho, sensação, meu né? Deus do Não, mas céu. eu fiquei muito tempo, tipo assim, evitando. Sim, Quando ia, passava mal, sempre passava mal. Eu sempre tinha um sal, alguma coisa sim, salgada. sim. Hoje não. Hoje, chegar num prédio assim, dava sudorese na mão. Eu tenho. Para olhar lá embaixo, tem aquele negócio, ó, tem lá em São Paulo que é o vidro. Eu Nossa, tenho Ah, medo. não, a é. Mili Eu não queria ir vou naquele naquilo ali. negócio, meu Minhas amigas vão Deus do tirar céu. foto para postar no Instagram. Eu falei, gente, não vou nesse negócio. Não vou, não vou, não vou. Porque, sabe, aí já foge do controle. Viu, amor? Então, Não assim, eu sou só consigo eu, chegar pelo amor numa de Deus. sacada de um prédio Sim, alto, quando eu tô em São Paulo, olhar lá sim, embaixo, não ter sim, vertigem como eu tinha antes. sim. Consigo, igual, mergulhar, tá em alto mar. Isso aí não é mais problema. Agora, tem umas barreiras que eu acho que é até uma questão de segurança, que vidro, aquele aquário lá na Alemanha, que tinha um super aquário com os peixes aqui, estourou, Estourou. foi água para todo lado, peixe para todo lado, foi é uma questão de. Sim. Eu falei, esse trem pode estourar a qualquer momento, é questão de Que eu poder segurança. evitar, né? Questão Só pra você ter uma ideia, Morro de São Paulo eu fui esse ano em fevereiro, né? Aí eu fui na tirolesa. Aí eu falei, vou enfrentar, né, o medo de altura. Aí fui na tirolesa, caí na água. Aí meu fisioterapeuta foi lá em casa entregar um azeite pra mim. Aí ele falou assim: olha, você para com esse negócio de tirolesa. Eu tô tratando de gente aí que caiu de tirolesa. Então, tá, ele falou a questão da segurança. Aí eu falei, gente, realmente. Tipo assim, eu falei, não, vou enfrentar a altura. E não pesei, Não não. pensou nem na. Hoje eu vejo igual a pessoa, vão em tirolesa. Eu não vejo por causa da segurança. Uhum. Não é mais o medo de altura, né? Sim. Essa questão da segurança. Mas é engraçado pensar nisso, né? Porque o medo é um sentimento de preservação, Sim. E né? muito importante, por Muito sinal. importante. O pessoal desconsidera, tenta falar que não quer ter medo, mas se você parar a pensar, é o medo que te mantém vivo, né? E te impulsiona, E né? te Pra fazer as impulsiona. coisas. Como que a gente consegue, assim, trabalhar essa questão do medo? Por exemplo, eu tenho medo, por exemplo, de alguma situação da minha vida, alguma coisa assim. Como é que a gente consegue falar assim, olha, isso aqui você precisa passar por essa situação, ou então você precisa superar isso? Como é que a gente mede essa questão do medo na pessoa? Sim. Aí agora eu vou voltar um pouquinho na parte da DBT, que a gente fala mais de emoções na DBT, Sim. porque é uma Uhum. terapia basicamente para É regulação a emocional. terapia cognitivo Comportamental dialética. dialética, né? Comportamental dialética. Comportamental dialética. As nossas emoções, todas são importantes. Todas. Raiva, medo, tristeza, todas elas, né? Só que o que acontece, a maioria das pessoas, né? A gente, às vezes, por não saber, por não conhecer, a gente tem medo das nossas emoções e a Sim. gente não quer sentir aquilo, que aquilo tá desconfortável, né? Então, por exemplo, eu tô com medo e aí eu quero acabar com isso, enfim, eu vou me afastar daquela coisa, não vou vivenciar, não vou presenciar para poder aliviar aquilo. Como que a gente faz, né, para poder saber, né, enfim, manejar essas emoções? Primeiro a gente tem que, aí dentro da DBT a gente trabalha dessa forma, né? Primeiro a gente tem que, e são estratégias de regulação emocional. Primeiro eu tenho que descobrir qual que é a emoção que eu tô sentindo, nomear isso. O que que é que eu tô sentindo? Eu tô me sentindo triste. Eu tô me sentindo com medo de tal coisa. Medo é a emoção primária da ansiedade.
tá? Quando você tá ansioso, você tá com medo de alguma coisa. Sim. Né? Então, ansiedade foi um nome que veio depois, né? Enfim, isso já existe na gente desde os nossos ancestrais, quando a gente estava lá correndo dos leões, enfim, né? Foi dali que veio esse medo, essa ansiedade, por isso que elas são importantes. É uma emoção primitiva da gente, né? Então, você tá andando na rua, e aí, sei lá, você, né, enfim, pode ser assaltado ali e tudo, enfim. O medo, ele te protege daquela coisa. Se a rua tá escura, enfim, você sabe que você tem que andar mais rápido para poder sair daquilo ali, porque aquele lugar é perigoso, né? Então, é uma emoção protetiva. E aí a gente ensina o paciente primeiro a nomear essa emoção, né? O que você exatamente está sentindo nessa situação. E depois checar os fatos. Checa os fatos. O que é? É medo mesmo que é para você estar sentindo nessa situação? Porque algumas situações vai ser mesmo, né? É tristeza que é para você estar sentindo nessa situação? Ah, eu perdi uma pessoa, né? Algum ente querido morreu. Pô, não tem como não sentir outra coisa que não for tristeza, né? E aí, se a emoção estiver condizente com os fatos, não é isso mesmo que é para eu estar sentindo. Aí, então, a gente trabalha com aceitação da emoção, enfim, fazer outras coisas para estratégias comportamentais, né, para poder regular aquela emoção que não com comportamentos disfuncionais, né? Porque aí tem pessoas que às vezes acham outras maneiras de regular a emoção que não é funcional. Tem pessoas que comem em excesso, usam drogas, se cortam, tentam suicídio, enfim, tem inúmeras formas, né? Nossa, eu acho que o suicídio. Gente, pra mim, o suicídio é uma coisa tão anormal, porque assim, desde quando a gente nasce e começa do choro, tudo, cara, a gente tá num caminho que a gente percorre da sobrevivência. O tempo todo a gente tá em sobrevivência. Até a pessoa que tá em situação de rua, que podia, eu tô nessa vida, não sei o quê, vou tirar minha vida, porque, cara, ela tá lá na rua, mas ela tá buscando, bate na porta da pessoa, Sim. pede comida, na porta do restaurante e tudo mais. O caminho normal, é o que eu penso, da vida é a sobrevivência. A gente o tempo todo tá, isso tá no Lutando nosso para, né? DNA. Cara, quando a pessoa tira a própria vida, por N motivo, né? Gente, eu não tô Sim. julgando nem nada. Cara, ela tá na contramão daquilo ali. É algo extremamente anormal, né? Então, eu acho que quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, eu acho que quando ela não tá vendo a solução, quando o medo tomou e ela não conseguiu É porque o suicida ele não reagir àquilo ali, aquele medo, aquela quer, ele não quer coisa, acabar com a vida, né? Ele quer acabar acabar com com a o dor. sofrimento, a É. dor que o medo, né, traz, a frustração, enfim. Então é uma coisa muito, muito séria. Aí muda, vamos tirar um pouco desse assunto que ela falou, e eu assim, pensando sobre isso, eu falei assim, gente, é uma coisa, a pessoa está num estado de sofrimento Sim. muito grande, eu acho que até dor física, assim, Sim. sente, né? A terapia comportamental dialética, ela foi desenvolvida por ela é psicóloga hoje, né? Ela tá viva até hoje. Ela tem transtorno de personalidade borderline. E o que acontece? Quando ela desenvolveu, né, a DBT, primeiro trabalhou-se com pessoas suicidas crônicos, tá? Foi uma abordagem desenvolvida para trabalhar esse tipo de pacientes, suicidas crônicos. Às vezes parece até distante da nossa realidade, mas existem pessoas assim, né? E aí, depois, com os estudos que vieram, né, veio a ser o padrão ouro de tratamento para as pessoas que preenchem os critérios diagnósticos para transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque isso é muito comum na personalidade borderline. As pessoas tentarem suicídio, enfim, porque é o ápice da desregulação emocional, né? São pessoas com muito sofrimento, um intenso sofrimento. Então, às vezes, tirar a própria vida ali ou tentar tirar, né? É a única solução que a pessoa enxerga para poder aliviar aquela emoção. Por isso que uma das habilidades que a gente ensina dentro do DBT é a de regulação emocional, habilidade de tolerância ao mal-estar também, que são habilidades para ensinar o paciente a tolerar uma crise sem torná-la pior. Sem precisar recorrer a drogas, sem precisar recorrer a tentativa de suicídio, sem precisar recorrer à automutilação, né?
eu tô falando isso porque eu trabalho também, né? Como eu trabalho com a DBT, eu trabalho com muitos Sim. pacientes borderline. E são pacientes mais graves, né? Via de regra, assim. E muitos pacientes com ideação suicida, enfim. E aí a gente precisa estar sempre... É um trabalho muito difícil, muito cansativo, porque às vezes você tá evoluindo muito com essas pessoas, muito bem. E aí, do nada, entendeu? Eu tava vendo que, tipo assim, o psicopata é aquele que é ausência de sentimento. O borderline é o contrário, é excesso, né? Mas eles estão no mesmo grupo, no DSM. O mesmo grupo, mas um é frio, não sente nada, e o borderline, ele sente no Em excesso. Exatamente. Eu amo demais, sem essa pessoa eu não vivo. Isso Sim. não só a questão de amoroso, mas a relação amorosa, mas tipo, do filho que sai do ninho vazio, né? O filho que sai de casa, ou a filha, do amigo que vai embora para outro lugar, e que não sei o quê. É aquele excesso, né? Sim, Um exatamente. ama demais e o outro não ama. Exatamente. Só para aproveitar o gancho daquilo que a gente está falando, quando você falou, por exemplo, da questão do tratamento, do acompanhamento que vocês fazem, que é identificar o sentimento que a pessoa tem e aquela reação que ela está tendo se enquadra na situação que ela está vivendo. Uhum. Quando a pessoa tá com um sentimento que não se enquadraria naquela situação, isso já entra na discussão de psicopatologias? Sim, também. Também? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Quando a gente tem uma emoção que a gente sente relacionado a uma situação e que não está condizente com aquilo ali. Um exemplo que a gente estava falando é das fobias, por exemplo, né? Como que eu vou ter medo de entrar no elevador, por exemplo, né? Se a gente pensar, por que você vai ter medo de entrar no elevador? Não tem nada de Ele elevador. cai. Qual é a possibilidade do avião Ele cair? cai. Qual é a possibilidade do elevador cair? Quem tem medo de buraco? Né? Talassofobia, eu acho que é o nome. Gente, eu recuperei pouco. Paulinha, vou mandar esse podcast para você. Você lembra que na sua casa tinha um pé de árvore que tinha aquelas Maria Fedorenta, percevejo, sei lá? Ela encheu minha bolsa daquilo. Gente, quando eu sinto o cheiro da Maria Fedorenta em algum lugar, eu já fico, cara, eu fico Tá em louca. mim. Se eu tiver numa reunião capaz de tirar a roupa, assim, eu fico procurando aquilo, onde que tá? Onde é que não sei o quê? Gente, tem pouco tempo que o pavor que eu tinha daquilo ali passou. Tanto é que eu tava na casa de uma amiga minha recente, e lá tem pé de amora, umas amoras gigantes assim, e jabuticaba. Aí eu fui pegar uma jabuticaba e tô comendo no pé. Aí essa noite, né, catando. Quando eu botei uma jabuticaba no boca, cara, eu senti aquele cheiro e ela, cuspi, eu falei, caramba, Comi uma. Aí eu tinha pavor. E ela lembra, tadinha. Ela sabe que isso foi tão traumático na minha vida. Que ela lembra disso. Quando eu senti o cheiro, eu vi isso no meu cabelo. E todo mundo vive, eu fico, para. Porque eu ficava assim, né? Fazendo assim no meu cabelo. Vê, você vai me picar esse negócio, não sei o quê. Sim. Porque tem esse medo de algum trauma. Por exemplo, uma sobrinha minha, eu tenho um gato em casa. Aí tem uma amiga de mamãe que não vai lá pra casa porque sabe que tem um gato. Ela tem trauma. E minha sobrinha, quando vê, paralisa, né, gato? E veio de um trauma. Uma vez uma bisavó dela, sei lá, tinha um corte na barriga, tinha feito uma cirurgia. E ela viu, né? Eu acho que quando tava fazendo curativo nessa bisa. As senhorinhas são tão fofinhas, né? Aí ela virou e falou assim, ai. Ela falou assim, ai, que é isso, Bisa? Aí a Bisa foi o gato que fez. Foi o gato que fez. Igual aquele negócio, né? O pé da pessoa tá podre e foi o cachorro lambeu. Aí veio o cachorro tão fofinho, lamber a criança. Já pensa que vai ficar com aquele pé, com aquele negócio. Perguntar pra Kézia como é que diagnostica uma pessoa que ri desse tipo de coisa. Não, Conta a história, a história do macaquinho. Gente, todo podcast vai ser isso, todo podcast agora. Eu fui contar a história do macaquinho que morreu eletrocutado que eu vi. Eu fiquei rindo da reação dele. Não, você tava rindo do macaco. Não. Você contou o macaco rindo. Eu vou assistir esse podcast pra ver se foi isso mesmo. Ah, o macaquinho passou.
E eu, preocupado com meu sobrinho, ver o macaquinho ficou lá igual uma estrela, assim, com a mãozinha assim, aqui assim, no poste, ficou semanas, até que saiu, ficou só um pedacinho a mãozinha do macaquinho. E eu preocupado com meu sobrinho, ver. Meu sobrinho todo dia lá na janela para ver, que ele achou muito maneiro, muito legal. Ai, meu Aí Deus. toda vez que a gente adentra nesse assunto de Você já morte, fala rindo já. Você nem disfarça. não, mas tem, não. Por que que eu não vou em velório? Não vou em enterro? Quer Porque, sair gargalhando, longe de Deus. porque para dar uma crise de riso, Deus pula. Mas pra isso aí foi uma mim, coisa que eu já percebi em você. Você, em situações de nervoso, nervosismo, você ri. cara, então assim, eu tento fazer de tudo pra não ir. E se eu tô lá, a pessoa tem que ter certeza, tipo assim, eu fui porque eu gosto de você, eu fui porque um sacrifício enorme, porque eu já tive crise de riso. Tava todo mundo lá chorando, e não sei porque, não é porque eu tava feliz, achando Sim. aquilo feliz. Sim. Eu não sei, era um desespero tão grande, era uma coisa. Eu saio, eu sempre fico numa rua ou num lugar distante, porque as pessoas com aquela cara, aquele negócio, eu começo a olhar aquilo tudo, eu começo a me dar um nervoso, e sabe? E eu lembro que no meu avô, cara, o velório do meu avô, eu cheguei. Quando eu tive a notícia, eu chorei pra caramba. Cheguei no velório dele, na porta, eu falei assim, bicho, eu vou começar a rir aqui. Aí eu vendo as pessoas, ei, tudo bom, não sei o quê. Aí abri aquele sorriso de cumprimentar, né? Eu falei, meu Deus. Aí Murilo foi me chamando, vem cá ver o bis. Eu falei, chegar lá, já pensou perto do caixão e me deu uma vontade muito grande de rir. Mas quando eu segurei no meu avô, vi que ele gelado, aí aquilo. Te Não, trouxe aí pra ele me terra. trouxe pra terra. Porque eu tinha. Nossa, eu tinha muito. Eu tenho muito medo. Medo não. Eu tenho um pavor de ir em velório e começar a rir. O pessoal fala, é louca, né? Tá feliz com a morte É. da pessoa. Aí ele fica me zoando, que toda vez. Eu, ó, não sei quem morreu. KKK. Mas não é porque eu tô achando Não, não graça. preciso nem falar nada, só olho pra você agora. E eu sinto que ele tá olhando, putz, bicho, vai me fazer rir dessa situação. Mas tem esse medo, essas. Não sei o que é trauma, fobia, essas fobias que vêm de Eu trauma. tenho isso com o pessoal com dor, com passando mal, assim. Eu pego, tô ajudando, mas me dá uma vontade de rir de nervosismo também. Eu vou ficando nervoso com a situação, eu começo. Pô, A pessoa esse dia tá foi lá, Jamile né? passando Tomando mal, um indo. tiro no coração, tô me salva. Tô lá batendo com pressa, mas segurando pra rir. Nossa, é ruim, né? Porque às vezes Não controla, né? não é todo mundo que entende também, Nossa, a né? psicóloga olhou uma cara pra É, gente. Isso daí é nível. é assim que começa. O nível da loucura de 1 a 10. É Foi assim que nível começou 10 a história do Coringa. do Rafael. Ninguém entende a dor do vilão. Ninguém entende. O pobre coitado. Tudo começou. Mas, ó, falando até em questão de Coringa, Kézia, como que é esse trabalho da psicopatologia? Como que como que você chegou nessa questão de psicopatologia? Como que está sendo trabalhar isso, fazer o estudo disso? Dos transtornos mentais, você fala? Isso. Sim. A gente estuda isso já desde a faculdade, né? Uhum. Só que na faculdade o que que acontece? É muito pincelado, né? A gente não consegue estudar a fundo todos os transtornos mentais, a gente estuda mais, passa o olho o que que é um, o que que é outro. Só que, tipo, é igual vocês, eu acredito, né? Nunca para de estudar, né? Sempre Não. tem as coisas atualizando, enfim. A gente é a mesma coisa. Então, assim, depois que sai da faculdade, você vai buscar o seu por fora e vai estudar. O negócio é que a psicopatologia, né, os transtornos mentais, como é que se trata um paciente sem você saber o que ele tem, Uhum. né? Inclusive se ele não tiver nada, né? Então, a gente precisa saber dar esse diagnóstico primeiro, né? Conhecer da psicopatologia, saber dos transtornos mentais para poder dar um diagnóstico e nortear o melhor tratamento disponível ali para aquele paciente, Uhum. né? Porque senão, se você não sabe para onde ir, né? Qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Então, a psicopatologia vem para isso, né? Para a gente conhecer, saber dar o diagnóstico e saber tratar da melhor maneira.
Isso até para identificação, por exemplo, de psicopata, de psicopatia. Sim, sim, Nossa, isso sim. aí dentro de uma questão forense também conseguiria fazer para laudo, essas coisas, Muito, muito. só para saber. É, Por que que você olhou pra mim, Rafael? Não, eu tô falando para mim, Pra porque laudo de uma pessoa sim, que tem um certo sim, comportamento? sim. A psicopatia, né, o nome técnico é transtorno de personalidade antissocial, né? Eles são sinônimos, né? Uhum. Alguns autores vão falar que deveriam ser diagnósticos diferentes, mas hoje é a mesma coisa. Então, a psicopatia, né, que o senso comum fala assim, psicopata, não sei o quê, é o transtorno de personalidade antissocial que a gente tem hoje. São essas pessoas que violam as regras, né, os direitos das outras pessoas, de patrimônio, enfim, que tem uma questão com a conduta ali, carecem de empatia, não Sim. estão nem aí para as outras pessoas. E não é assim, na população, assim, em sociedade, assim, a gente, né, não é muito comum, né, de ter pessoas com esse diagnóstico, só que quando a gente vai para o sistema penitenciário, chega a 50%, Nossa né? Senhora. Então, muda um pouco, tá vendo as evidências, né? Se a gente Uhum. pegar da população geral, tem um certo nível ali de porcentagem, só que quando você estuda a população carcerária, esse nível aumenta, Sim. né? Então, acontece muito. Eu tô falando também porque eu também já trabalhei no sistema penitenciário, então... E não quer dizer também que quem tem esse tipo de transtorno esteja mais propenso a cometer ilícitos, né? Ou seria mais ou menos isso? Porque eu penso assim, tem muito dono de empresa, por exemplo, empresas grandes, que provavelmente tem esse tipo de transtorno, e, assim, não está voltado para uma prática criminosa, né? Sim. Mas teria algum tipo de propensão assim? Porque geralmente quando a gente pensa nessas questões Não, de a transtorno, pergunta para ser feita, quais as profissões, tirando advogado aí dessa é, lista, tem mais propensão tem a mais ter pessoas esse com esse tipo de transtorno. transtorno de personalidade, Não, eu digo mais também porque, assim, tirando os não. advogados. É. Porque quando a gente pensa na questão de transtornos, a gente pensa logo na questão do vilão. E nem Sim. sempre é dessa forma, não é mesmo? Sim, sim. É aquilo que eu falei, né? Imagina quando a gente volta, por exemplo, para a população carcerária, né? Que são pessoas que estão ali presas porque cometeram algum tipo de delito, né? Até que se prove o contrário. Uhum. Então, assim, e aí estudam isso, né? Ali e vê que a maioria daquelas, pelo menos metade daquelas pessoas ali, né? Tem algum tipo de transtorno de personalidade antissocial, enfim. Então, assim, não vou dizer todas, porque a gente não fala sempre e nunca na psicologia, né? Sim, Tudo depende. depende. Então, O famoso assim, depende. claro que vão existir pessoas, né, com personalidade antissocial que não cometeram crimes e talvez são grandes CEOs de grandes empresas, e ali você vai ver o Uhum. que aquela pessoa fez para conseguir chegar naquilo ali, né? Ele talvez violou direitos de outras Sim. pessoas, talvez passou por cima de outras pessoas, enfim, né? Mas a grande maioria é muito difícil não ter nenhum problema com a justiça, sabe? Então, geralmente são pessoas envolvidas com delitos, né? Isso é uma das coisas que a gente meio que avalia, assim, na história de vida da pessoa, né? Uhum. Assim, se ele já se envolveu com alguma questão da justiça, assim, enfim, Sim. é isso. Desses transtornos, cara, eu sempre assim, a gente, acho que quem fez direito assim, sempre tem um pezinho para psicologia também, né? Ele sempre gosta de conversar, de estudar, por exemplo, ver algumas coisas. O transtorno que eu sempre achei mais Nossa, eu assim, amava quando eu tive medicina legal durante um ano. sim, Quando chegou na parte sobre essa, eu não sei o nome, na parte de transtorno de personalidade, né? Eu lembro que a gente tinha uma lista assim, na época, pessoas que gostavam de se relacionar com pessoas sujas, aí tinha um nome. Pessoas que se relacionavam com pessoas mortas, que era necrofilia, né? Necrofilia não, não esse consigo. negócio. Pessoas que gostavam de se relacionar com animais, com não sei, tinha um nome daquilo ali. Uhum. Eu lembro que meu professor de medicina legal, quando deu essa lista,
Aí a gente ficava zoando, né? Os caras, ei, você, fulano, você, não sei o quê. Eu lembro que tinha um cara lá que namorava uma pessoa que não falava nada, a pessoa era tudo assim. A gente falava que ela era morta-viva, então ele era necrofilia. A gente zoava. Então, era uma área, quando a gente ia estudar as outras coisas de medicina legal, a gente, ai, que saco, era sábado. Eram 4 aulas no sábado, a cada Uhum. 15 dias. Quando chegou nesse tema, Todo mundo da foi. parte da psicologia forense, esses transtornos de personalidade, nossa, 4 horas foi pouco, né? Isso é algo que encanta a gente, Sim. né? Desses transtornos que eu acho assim, o mais diferente é aquele transtorno dissociativo de identidade. Que isso, gente? É aquele, Rafael. Múltiplas personalidades. é, Famoso, por múltiplas. favor, Ah, múltipla personalidade. tinha uma novela, né? O cara que tem. Irmãos Coragem, que tinha a Irmãos mulher. Tem um filme muito famoso. Mentira. Não, é da minha época. Fragmentado. Amo, Esse filme é adoro, massa, né? adoro. Esse Ei, aí. que tinha mulher que ela tinha toda de igreja, toda aquela coisa assim. E à noite, uns momentos assim, ela Uhum. virava uma mulher toda louca, toda o oposto do que ela era, tipo, durante o dia. Sim, sim. Mas então, esses tipos de transtornos, eles não são curáveis, né? Eles são tratáveis, não é? Nenhum transtorno mental tem cura. Tem cura, né? Eles são tratáveis e acompanhados. Seria Isso aí. isso? Isso aí. A gente não fala em cura dos transtornos mentais, a gente fala em remissão dos sintomas. Remitir os sintomas é o quê? Voltar a ser funcional. Então, quando você vai buscar tratamento, você está completamente disfuncional. Aquilo ali está na sua vida, né, causando um caos. E aí, a gente não fala em cura porque a gente não tem como garantir que em algum momento da sua vida você não possa voltar, né? Alguma coisa acontecer na sua vida, ter um fator ali desencadeante que vai fazer você voltar a ter um episódio depressivo, por exemplo, enfim. Mas remitiu os sintomas, voltou a ser funcional, né? A gente já acontece um bom prognóstico ali, mas cura a gente Seria não fala. basicamente entender o que você fazer o paciente, né? A pessoa entender o que está sentindo e como ela tem que agir quando tiver com tipo de Exatamente. pensamento, né? Exatamente. O objetivo da TCC é esse. A gente ensina o paciente a se tornar o seu próprio terapeuta. Terapia Que tem início, bacana. meio e fim, né? Vai ter um início, vai ter a parte intermediária da terapia e vai ter alta. Uhum. Quando o paciente sair de alta, ele vai aprender todas as técnicas cognitivas e comportamentais do que fazer para quando ele se deparar com uma situação na vida dele, né, em que ele voltar a sentir aqueles sintomas, né? Então, o objetivo é esse, que o paciente saia sabendo tudo. A gente não tem nada escondido na terapia, a gente ensina tudo para o paciente. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma ex-paciente, e eu voltei a ter uma crise de ansiedade, não sei o quê, o que estava passando pela sua... Ah, eu estava passando isso, eu acho que eu estava sentindo isso. Enfim, então a pessoa já... Ela Começa a se conseguir identificar por ela, né? Exato, não significa que ela. Depois de anos assim, né? Ano passado, né? Teve alta. E aí, depois de um tempo, depois de tanto tempo, tive uma crise de ansiedade. Tá, né? A gente sabia que isso poderia vir a acontecer em algum momento, mas o que você precisa fazer agora? O que está passando pela sua cabeça? Enfim, você estava fazendo que aconteceu isso. Ah, eu ainda acho que é tal coisa. Esse negócio aí que você falou, como é que é? TDI, transtorno dissociativo de identidade. Identidade. Você já pegou um caso assim? É muito, 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 muito raro. Sério? É 1%, eu acho, da população mundial. Vou contar uma coisa legal. Eu faço parte de um projeto de supervisão, né, de uma psicóloga bem famosa aí no Brasil, Fernanda Landeiro. E aí é um projeto de supervisão de formação continuada, né, em que a gente pode submeter os nossos casos também. Eu já tive caso supervisionado no projeto dela. E tem de outras pessoas. Então, toda segunda-feira tem uma supervisão de um caso de alguém. A gente não é nada identificado, nada. A pessoa fala ali, né, para tentar ter um auxílio de profissionais mais experientes. E nessa segunda-feira teve um caso suspeito de TDI. E geralmente, assim, porque à noite eu não consigo assistir ao vivo as supervisões, fica gravada, né? Eu posso assistir depois. Nesse eu não tem como, eu vi ela anunciando, eu tenho que estar ao vivo. E aí era, né, de uma psicóloga aí, uma outra de outro estado, e aí, no fim das contas, não era. Não era. Que pena, não era. É porque tá muito esse transtorno agora com a modinha do TikTok. Esses dias uma amiga me mandou também.
Tem muita gente falando que Fazendo- tem é. TDI. E não Muita tem, né? gente falando. Aqui no Brasil, a gente tem um caso notificado. Que tem que saiu mesmo um artigo, eu tenho um artigo. Um caso notificado, Ó. entendeu? No mundo, acho que dá pra contar nos dedos quantos que Sério? tem. É muito, muito, muito raro. Muito, muito, muito. Ah, meu Deus. Que são bem específicas as condições para desenvolver esse transtorno também, Sim, né? sim. Quer dizer, vamos para uma moda do momento, que é o tal do TDAH. O que eu vejo? Eu tenho uma irmã que ela é professora na parte de educação infantil há 30 anos. E os professores são os primeiros a notar, até mais do que os pais, né? Que Sim. tem algo errado com a criança. Então, assim, de autismo, espectro autista ou Asperger. Asperger, É tudo espectro tudo autista tudo hoje. espectro. Tem isso, TDAH, tal, tal. E uma criança veio com um diagnóstico, né, de autismo, acho que TDAH também. Mas antes ela falou com os pais, olha, fiquem mais atentos, porque o que vocês fazem? Tipo assim, quando pega a criança em casa, Uhum. em casa não, na escola, leva para casa. Geralmente os pais estão aqui, ó, celular. E a criança, celular ou tela. Sim. E esses dias eu vi na internet uma mãe que deixou a televisão desligada, botou uns brinquedos no chão. A criança brincava, o cachorro passava, a criança prestava atenção, a mãe falava o nome dela, ela prestava atenção. Aí a mãe ligou a televisão. A criança já não respondia, a mãe falando, chamando o nome dela, o cachorro passava, a criança não via, a criança parou de brincar e ficou assim, hipnotizada. Uhum. A gente está tendo muito uma geração de tela. Aí essa geração de tela, os pais não verbalizam, não tem interação conversam, social, né? nada. Aí a criança vai com 3, 4 anos, não tá falando, não tá conversando direito. Sim. Aí vem esse diagnóstico. A criança não tá focando, né? Porque Tem outra coisa mais não tá tendo interessante, né? não tá tendo estímulo. Então, assim, TDAH, autista porque não tá falando. É muita coisa ali. E minha irmã, ela pondera muito. Ela fala, epa, como é que é? Ah, não, mas a gente fica... Sim, Não fica pouco tempo. sim. Hoje não tem mais muita, assim, interação. E eu vejo pais, pessoas até dentro da minha família, e pessoas próximas que falam assim, Lívia, é 1 hora de tela por dia, Uhum. ponto. E é conversado, 1 hora de tela. E depois é brinquedo, eu conversando. Tipo assim, na cozinha, leva, não sei o que, né, conversa. Não sei aonde, onde que vai fazer as coisas, leva criança, tal, tal. E eu vejo, né, observação minha, essas mães, né, ou esses pais, que verbalizam muito, que conversam, menos tempo de tela, as crianças desenvolvem tranquilinho. Sim. Quando eu vejo uma criança que fala muito pouco, até tem crianças dentro da minha família que eu vejo que é tela, 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 que a criança não verbaliza, Sim. né? Esses diagnósticos, diagnósticos, assim, eu vou falar Sim. porque, né, eu acho que vejo que é muito, Opiniões, né? falta de desenvolvimento na fala, Uhum. enfoque, tudo. Você acha que o problema são as telas? Não necessariamente, né? Porque, assim, todo transtorno mental tem causa multifatorial, Sim, sim. né? Então, principalmente esses transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, né? Que começam ali, são transtornos que começam na infância, tem uma parte muito biológica, muito genética Sim, sim. envolvida, né? Mas já existem até estudos que mostram, né, crianças que são expostas a telas muito cedo na vida, se elas já estão propensas a desenvolver geneticamente um autismo, elas podem desenvolver um autismo com um grau mais grave por causa das telas, entende? Não são as telas que, né, que vão A falta de fazer... estímulo dos pais de conversar, sentar com Exatamente. essa criança, interagir, brincar, Exatamente. falar. Quanto antes esse tipo de interação e tudo for começado, né? Se eu já estou propensa, geneticamente vou desenvolver um autismo do meu filho, né? Então, aquela coisa ali vai desenvolver num grau com menos prejuízo,
né? A questão é que, assim, a criança ficou um pouco hiperativa, né? Não para quieta, tá correndo. Já se fala em TDAH, né? Então, mas aí o que eu sou irmã professora, né? Sim, Muito 30 anos correto esse de tipo educação de infantil. conduta. Peraí, como é em casa? Vamos tirar algumas coisas, vamos tirar a tela primeiro, vamos ver como é que ela se comporta, vamos ver se vai continuar o prejuízo na escola, nos estudos, em fazer outras coisas, em obedecer comandos, enfim. A gente tem que tirar algumas coisas, excluir, para que, se permanecer ali aqueles sintomas, aí a Porque gente foi vai uma pensar. observação dela, Lívia, na era do celular, quando começou o celular, que você podia ter Sim, acesso ao YouTube ou, né, qualquer outra videozinho, aí ela viu esse problema. Foi vendo, né, sim, observando que as crianças sim, vinham menos verbais, sim, né, tinha menos sim, estímulos e tal, sim, tinha mais na sim, escola, sim. né? E tem gente que fala assim: "Ah, eu não vou colocar meu filho cedo na escola, não, porque tem aquela fase que a criança gripa muito e tal." Mas, gente, às vezes você deixa seu filho com babá. E na Tem televisão? babá que fala assim: "Não, eu tô brincando, tô fazendo assim." Cara, mete uma tela, deixa o menino. É melhor na escola que vai ter Melhor, tudo quanto é estímulo, tudo muito quanto melhor, é coisa e muito tal. melhor. É muito melhor. Sim. E eu falo assim, gente que eu conheço, mas a babá, mas a. Não, não, ela fala que brinca, que ela fala que não sei o que, às vezes nem isso, tira aquele ronco da tarde, Sim, sim, Já tive né? caso disso com cuidador já. Então, tira aquele deixa a pessoa na tela, né? sim, E tá sim, tendo muito estímulo. E tá sim. se. Gente, olha só. Uma coisa que passou até no jornal, muitos anos atrás. É, que as crianças de São Paulo, capital, perguntavam assim: ah, o extrato de tomate vem da onde? Ah, não sei, não sabia que vinha do tomate, não via certas verduras, não via. Ah, a carne vem da onde? Aí, do Nuggets, da marca X, e não sei o quê. E não tinha. Sim, Aí lá em São Paulo levaram umas crianças em mini fazendinha, que tinha vaquinha. sim, Ó, a carne vem desse bichinho, olha, tem esse coelhinho. Ele vai botar ovo? Não, ele não bota ovo. Ter contato com a fazendinha, que tinha uma horta, que tinha as coisas. Por quê? Principalmente em grandes centros, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças não têm contato com. É tudo enlatado, é tudo, sim. né? Não vê um pé de feijão, não vê nada. Então, e hoje, que tá muito É o mundo moderno, virtual, né? tá muito mais virtual, as coisas existem de forma muito mais virtual Sim, do que aquele contato físico, né? sim, sim, sim. Isso de telas, enfim, tudo, e essa criação é uma coisa que a gente tem que pesar muito a mão, né? E é até difícil a gente falar sobre isso, porque assim, para tomar muito cuidado, né? Porque a gente, enquanto mãe, né? A gente sabe que é difícil, né? Às vezes a gente fala enquanto mãe, enquanto psicóloga também, né? Uhum. Uhum. A gente trabalha fora, às vezes vai cuidar da casa também, né? Enfim, tem toda uma vida, você, sua vida profissional, sua vida mãe. Então, às vezes é difícil você não deixar o seu filho exposto à televisão para pelo menos você Aham. conseguir fazer alguma coisa dentro de casa e tudo. Mas na medida do possível em que você conseguir pesar a mão nisso aí, né? Hoje mesmo antes de vir para cá, eu estava em casa e aí meu marido queria assistir um programa lá e meu filho chorando e fazendo birra que queria que colocasse. E ó, que ele ficou até 1 ano de idade sem tela nenhuma, eu consegui manter. Nossa. Mas você vê como é que comportamento é uma coisa aprendida, né? E aí, coloca tal coisa, coloca tal coisa. Eu falei, essa televisão não está me agradando, porque eu não quero essa birra, né? A gente não pode assistir outra coisa em casa, né? Porque 2 anos e meio fazendo birra para poder assistir televisão. Não vai colocar. Então, lá em casa é assim, extinção do comportamento. Daqui a pouco não deu 5 minutos, foi pegar os carrinhos dele e foi brincar. Mas, Então, né, a gente tem que ir pesando. Assiste muito, assiste televisão, né? Chega da escola, vai assistir e tudo. Mas quando vê que tá demais, né, é uma coisa que a gente tem que tudo em excesso, né, vai Vira causar veneno, algum né? prejuízo. Sim, sim, gente, é porque assim, igual vai comer, tem que assistir televisão. Vai fazer tal coisa, tem que fazer isso. sim, Tentar.
que você acha? Tentar diminuir, tipo assim, na hora da refeição, ninguém vai ficar na frente da televisão, todo mundo vai sentar à mesa, Sim, vai sim, comer, sim. vai dar aquele tempo que tem. Ah, se eu comer tudo, eu posso assistir, né? Tem aquele negócio. Ou tem um tempo que tela não tem jeito, né? A criança vai ter que contar, porque ela Sim. vai saber dosar, né? Isso Botar aí. menos tempo, Isso aí, menos. isso aí. Ensinar, né? Pelo menos em alguns momentos. Ah, tudo bem, vai assistir tela, ok. Mas então a gente começa desde pequenininho a ensinar que na hora de comer é para sentar na mesa, né? E não é para assistir televisão. Então é isso, porque senão acorda, vai pra televisão, toma uma madeira em frente à televisão e almoça na frente da televisão e passa a tarde toda na televisão. Então, sim, a gente vai perdendo, né? Perdendo a mão dessas coisas. Então, é justamente ir dosando Sabe o que isso. eu vejo? Que as crianças hoje em dia não têm aquele hábito. Por exemplo, na minha época a gente vivia na rua. É. Até tarde da noite, até a mãe ou o pai chegar, puxar a gente pelo cabelo e falar assim, entra dentro de casa. Sim. Eu vendi uns kits assim, numas lojas aqui em São Mateus, que era rede e bola de vôlei, né? Então, lá nas ruas de Guriri, você passava, era muito comum você passar nas ruas, tem um poste de madeira de um Uhum. lado e do outro, e de repente botava uma rede e a gente começava a jogar e tal. Hoje, dificilmente você vê criança na rua, criança, sabe, até em pracinha, as poucas que existem, né? Sim. Em pracinha, ao ar livre, interagindo, fazendo alguma coisa, você vê muito pouco, Sim. muito mesmo. Na rua da casa da minha avó, e a rua lá dela, é assim, é uma descida para a saída da rua, e na outra saída, a rua era rua fechada, né? Uhum. Então tinha um beco assim, e a parte mais plana da rua é onde ficava a casa da minha avó. É onde o pessoal jogava bola. E a bola caía onde? E a casa da minha avó era. Esqueci o número da casa da minha avó. Aí você falava, a bruxa do número tal, do 71. Chaves. Mas não era de 71, não. Ah, a bruxa tal, não sei se era 68. A bruxa tal, não sei o quê. Porque eu amassava as plantas lá e furava. Veio a minha geração, que usava muita rua. Depois veio uma outra geração, porque assim, tinha galera que era da idade do meu irmão, 6 anos mais velho, que tiveram filhos, né? Aí veio a geração desses filhos e depois parou. Hoje a rua lá é morta. Uhum. E era uma das ruas lá no Lagoa do Meio, em Linhares, tem muita rua com beco sem saída, tem muita rua sem saída. Então é uma maravilha, que fica tipo uma vilazinha, né? As crianças brincando. Você não vê mais. Minha avó, até uns anos atrás, quando ela estava lúcida, ela falava: Ah, essa rua, né? Você não vê uma criança, você não vê mais ninguém aqui, né? As ruas se esvaziaram, né? Sim, sim. E aí crescem o quê? Adultos mais ansiosos, né? Mais depressivos, porque tirou-se, né? Tudo aquilo que poderia vir a ser uma, entre aspas, válvula de escape para regular melhor as suas emoções, né? Tá ali brincando, tá ali se distraindo, praticando uma atividade física, né? Porque Sim, brincar é sim. uma atividade física. E aí, né, crianças mais dentro de casa, televisão, computador, celular, tablet, né? E aí tudo isso influencia e tá interligado. Ter esse contato com a natureza, esse contato externo, fora de casa, desenvolve melhor a criança. Com certeza, com certeza, com certeza. Principalmente crianças e adultos também, né? Se puder ter um momento de praticar mindfulness, né? Que é a Aham. atenção plena, fazendo uma caminhada, isso são habilidades também, né? Da DBT, por exemplo. Então, né? Sair para fazer uma caminhada, sentir o cheiro das coisas, né? Observar as coisas, estando ali no momento presente, porque dá para praticar atenção plena com Aham. crianças também, né? Vai ensinando Aham. ali desde pequenininho. Então ensinando isso, né? A criança estar vivendo no momento presente, percebendo o que ela está sentindo, enfim. Tudo isso é muito regulador emocional, de ansiedade, de tudo. É muito Nossa, que importante. bacana.
esse contato mesmo Uhum. com o externo, né? Com a Sim. natureza. Sim. Então, crianças, vão mais para as ruas. Com os pais, supervisão dos pais. Você manda Gente, ver. a gente brincava, cara, até tarde da noite. Ficava o dia inteiro na rua, o dia inteiro. Era o tal do piquenique, cada um pegava um trem em casa e fazia piquenique. Agora, um negócio engraçado que eu vi esses dias, estava vendo um vídeo falando uma coisa sobre isso no YouTube. O pessoal falando que essa geração é a geração mais preguiçosa que nós já tivemos nos últimos anos. Só que aí ele pega e puxa uma notícia de 15 anos atrás. A mesma coisa. Essa geração é a geração mais preguiçosa que nós temos Isso tá piorando. Não, de 15 anos atrás. Sim, sim. Só que aí, tipo assim, pra geração atual, a geração nova Eu já vi uma sempre reportagem de 1800 e alguma coisa, Sim. falando, metendo pau da geração de Sim. 1800, os jovens de 1800 e Que alguma aí a gente coisa. sempre tem que fazer essa relação, né? Do acompanhar a evolução tecnológica que nós temos, porque, por exemplo, para a gente hoje é comum um carro, ônibus, essas coisas, mas se a gente parar para olhar alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, isso aí já era uma coisa mais seleta, já era uma coisa mais, né? Que o pessoal, não, nós vamos, você tem que ir a pé, por que que você está indo de carro, está indo de ônibus? É aqui do lado, por que que você vai assim? Não, Isso sempre muda essa questão geracional, né? As gerações tendem a criticar a geração posterior, né? A geração gente, eu futura. lembro que eu pegava ônibus sozinha com 12 anos. Sim. Hoje vai botar uma criança para ir sozinha em ônibus, acho que ela se perde no meio do caminho. E você sente isso? Quer dizer, por exemplo, se você atende uma pessoa mais velha, alguma coisa assim, você sente que tem esse entrave de gerações, essa questão, até mesmo com a busca por um atendimento psicológico, alguma coisa assim de tratamento de ansiedade, alguma coisa assim em relação às gerações mais antigas das gerações mais novas? De estar mais propício a isso, você quer dizer? Não, eu digo assim, por exemplo, algum pai que se queixa sobre a questão do filho, alguma coisa assim. Isso aí, você sente Sim. isso Sim. nos atendimentos? Sim, sim, com certeza. É o que eu falei, né? Os adolescentes e as crianças, né, hoje em dia. É porque isso, pra gente. Como é que a gente vai fazer isso? Pensa, né, racionalmente, como é que a gente vai acompanhar, né, a evolução tecnológica, inteligência artificial, esse Uhum. monte de coisa, ao mesmo tempo minimizando prejuízos, né? É muito difícil. Antigamente as pessoas andavam a pé, andavam de bicicleta, automaticamente faziam mais exercício, né? Uhum. Enfim, isso ajudava em um monte de coisa. Hoje não. Ônibus, mas aí a pessoa consegue uma moto, enfim, né? Vai para o trabalho de carro e tudo. Então, assim, mas tem muito isso, né? Mas eu acho assim, comportamentos são aprendidos, né? Então, a gente, enquanto eu prezo muito isso para minha vida também, e também, né, falo com os pacientes, enquanto a gente puder tentar ensinar bons hábitos e coisas boas para os nossos filhos, agora que estão pequenos, quem tem, né, filho pequeno e adolescente também, esse é o caminho, Sim. né? Porque nós somos gerações o quê? Talvez né? Nossos pais precisavam de terapia, precisavam fazer algumas coisas, tratar algumas coisas também, aí veio a nossa geração, e aí Não agora, tratou. o que dá pra gente fazer agora? Sim. Né? Com os nossos filhos, que vão ser a geração futura. Precisam estar pessoas mais reguladas emocionalmente, né? Menos ansiosas, menos depressivas, fazendo mais exercício físico, cuidando mais da alimentação, do sono também, que é uma coisa muito negligenciada. E aí eu deixo meu filho adolescente ficar a madrugada toda jogando e não Ou existe. com o celular perto, Com né? o celular E perto. você acha que, por exemplo, na minha época, uns aninhos atrás, era muito raro, eu não lembro de ter amigo com depressão, com alguma. Eu não lembro de ter, Às vezes porque. até tinha, não se falava muito, Mas né? assim, você não via e tal, todo mundo, a gente era ou de ficar na rua, ou de ir na casa um do outro, reunir grupinhos. Agora, eu vejo hoje adolescentes, crianças com depressão, ansiedade, adolescentes que antes não se ouvia falar, né? Sim. Nem, não se via, eu não lembro assim de casos, né? Sim. Na minha época de escola, Sim. tudo. E hoje tá demais. Eu acho que é isso, esse negócio de estar dentro de casa, dentro de um quarto, dentro Sim. de um lugar muito fechado, né? Sim.
Sim. E a geração de pais hoje é a geração de pessoas que deveriam ter feito ou estar fazendo terapia para aprender Sim. a lidar melhor com seus filhos, né? Então, é isso que vai fazer toda a diferença agora, né? Das pessoas que já têm filhos pequenos agora, né? E as pessoas que vão ter também. O que que a gente vai fazer de diferente para que isso mude, né? Uhum. Porque a evolução tecnológica vai acontecer, né? Não tem como não fugir disso. Eu não vejo o fato de estar dentro de um quarto assim como uma coisa assim preocupante. Eu acho que tem que ter o acompanhamento dos pais nesse sentido de falar, olha, você tá, porque assim, a gente pensa assim, porque ele está enfurnado ali no quarto, mas o acesso que ele tem dentro do quarto, ele está conversando com o mundo todo. Então o problema ali não é só ele estar enfurnado numa situação que a Acho gente que o que pensa ele está assim. fazendo com o tempo dele, gastando com o tempo, com a qualidade. Eu, Tem o uma pessoa que problema é falou o que ficou que ele 24 está horas no fazendo. TikTok, vendo as coisas passando, vendo. Eu acho que se você fica no TikTok, no Instagram, para ver ou no YouTube, né? Vendo um vídeo sobre um determinado assunto, sobre daquilo que você estuda, daquilo que você, né, passando um tempo. Porque lazer, muito lazer ali. Então você pode diminuir esse tempo, fazer um lazer de uma outra forma, né? Porque isso aí eu acho que é muito também o papel dos pais dentro dessa situação, Com né? certeza. Porque Mas sabe por quê? Monitorar, né? monitorar. Eu vejo muito É o hoje mínimo. que está tendo um empurra de responsabilidade. Os pais querem empurrar a responsabilidade dos Pra problemas dos escola, filhos para pra a escola quer internet. empurrar os problemas para a internet quer empurrar de volta os problemas para falando, não, não sou eu. Então, assim, eu vejo que tem muito esse jogo de responsabilidade, de o pessoal não entender que não. Sim. Talvez comece ali, né, dentro de casa, mas também tem que ter um acompanhamento dentro de escolas, também tem que ter um controle do que a pessoa está consumindo dentro da própria internet. Agora, uma coisa que me preocupa, Kessia, é o metaverso. Tem um cara na internet que ele é muito chegado em tecnologia. Ele fala sobre tecnologia. Diz ele que ele não experimentou o metaverso. Ele não quis experimentar. Ele viu uma simulação, né, em tela, porque lá você pode ser quem você quiser. Se você é baixo e quer ser alto, lá você pode ser alto. Sim. Você pode ser loiro. Ah, não, eu quero ser loiro. Você pode ser o que você quiser. Sim. Aí você tá com aquele óculos, né, vivendo aquela realidade virtual, né, ali. Então, da pessoa esquecer um pouco do que tá acontecendo na vida real e ficar preso ali, porque ali é melhor. Ali você tem grana, ali você tem carro, ali você é bonito, ali você pode ser o que você quiser. Sim. Então, eu até não vi mais falar tanto de metaverso. Teve Deu uma aquele boom, segurada né? no tempo Deram pra uma cá. segurada. Sim. Estavam tendo até escritórios no Tá. metaverso, Também. testando audiência no metaverso. Então, assim, Facebook agora também vai dar uma segurada um pouco nas coisas, né? porque assim, gente, isso preocupa. Sim. Isso preocupa demais, porque é muito mais legal, vai ser muito mais legal você estar nesse metaverso. Sim. Sim. Uma realidade completamente alternativa, né? Uma válvula de escape para todas as outras coisas que você não quer lidar aqui na sua vida real, né? Aí, e aí? Qual é o prejuízo disso, né? De não lidar com as coisas, não lidar com as próprias emoções, não saber resolver os seus problemas. Sim. O problema de hoje das pessoas é não saber resolver os seus problemas. E aí procura válvula de escape em qualquer outra coisa que seja disfuncional para tentar amenizar aquilo e vai abafando e vai virando só uma bola de neve, Sim. né? Esse é que é o problema maior. Uma das coisas que a gente trabalha dentro da terapia é resolução de problemas. Então, se eu tenho um problema, eu preciso pensar em inúmeras possibilidades de resolver isso aqui. Sempre tem. Nunca vi um problema Que não tem a solução. como morrer, né? Uhum. Realmente. Mas a gente pensa em tudo o que dá para resolver e vambora. Ah, testei isso aqui. Não teve jeito, vamos embora, a gente pula para outra opção, até que se ache a melhor. Então a gente precisa saber resolver os nossos problemas e não fugir, né? Porque hoje tá muito fácil fugir, né? Com essa realidade aí de tecnologia.
quer dizer, a gente vai seguindo então para finalização. Primeiro te agradecer, né, pela Ah, participação. Tantos assuntos, tantas coisas. Não se deixar. Não, se deixar a gente vai até, mas também, né, o tocar das horas também, É tá? verdade. Mas te agradecer pela participação, agradecer por obrigada ter vindo por aqui pra aceito gente, tá bom? o convite, O né? bate-papo Foi massa. foi massa Eu que demais, agradeço. tá? Foi agradeço. massa. Você quer deixar rede social, quer deixar o endereço, telefone da Sim, clínica, sim. tá? Pode falar. Aqui, né? Isso. Então, meu Instagram é psi.kestia_barbosa, Uhum. né? E aí lá no Instagram eu compartilho um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de vida, mais de psicologia em si, né? Eu tenho uma clínica também aqui em São Mateus, né? Hoje eu tô mais com um atendimento online, mas por causa da rotina de mãe mesmo, né? Isso. Mas eu vou retornar com os atendimentos presenciais. Tem outros profissionais também que atendem lá na clínica, também da área da psicologia, também da área da nutrição, que é a clínica Integrar, é ali no bairro Ideal, aqui em São Mateus. Uhum. E é isso. Estamos aí. Quando quiser de novo, estamos. Então, se vocês gostaram, lógico que gostaram. Para dar uma força pro nosso canal, curtam o videozinho, comentem, compartilhem e clica aí no sininho para se Ativa inscrever. o sininho. Ativa, né? Assina. Não, eu tava dando uma olhada nos parâmetros do canal. Mais da metade do povo que tá assistindo a gente não tá inscrito. Então se inscreve, pessoal. Por favor, vocês vão ajudar a gente. A gente tem que chegar até 1000 inscritos Implora, Rafael. o mais rápido possível. Pelo amor de Deus. Eu tô estourando o áudio aqui já. Mas se inscreve no canal, tá bom? Da hora, Ativa o Rafael. sininho. Porque isso vai ajudar bastante o canal, tá bom? Lembrar vocês também do nosso Apoia-se, tá bom? Vou deixar o link aqui no comentário do vídeo. Por favor, dá uma olhadinha lá. A gente tem uns planos legais Vocês viram de que apoiadores. melhorou bastante os vídeos. Do Sim. primeira pessoa ficava rosada, laranjada. Agora não. Mas a gente quer melhorar ainda mais e a gente Ainda precisa mais. dessa ajuda de vocês, tá bom? Dê uma olhadinha lá para ajudar a manter o projeto ativo, tá bom? O que a gente está fazendo aqui, se vocês estão gostando do projeto. Tá? Dá uma olhada também no Spotify, a gente está lançando os episódios lá também, então se você quer parar, se você quer escutar fazendo uma comida, arrumando uma casa, escutar o nosso bate-papo lá, vai estar disponível também no Spotify, tá bom? Se for assistir, quando vocês estiverem assistindo o episódio, assiste o episódio por inteiro, deixa lá aberto, tocando de fundo, tá bom? Não começa a assistir e para, porque isso é ruim para Eu não a sabia. métrica Eu parava. Não, se Depois for eu assistia depois, terminava. o watch time fica zoado com isso. Começa a assistir, deixa lá tocando de fundo, tá bom? Só para ajudar a gente nesse começo, que é muito importante, tá certo, galera? Excelências, obrigado por mais um episódio, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.